E que a luz, a graça, a força viva do Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender, a entender, colocar essa palavra no coração e sairmos hoje aqui dispostos a colocar em prática, porque isso é o efeito da palavra. A palavra tem que produzir frutos, ela tem que mexer com a gente. É palavra de Deus, por isso que estamos aqui. Já ouvimos a palavra, agora vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a entender, guardar no coração e colocar em prática. Esse é o movimento. Amém? Meu amado irmão, minha amada irmã, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a liturgia deste final de semana, ela quer nos alertar de uma realidade que a gente não pode esquecer. Se tem algo que a gente não pode esquecer hoje, esse final de semana, é o que a leitura vai nos ensinar. É sempre palavra de Deus. A primeira leitura, aliás, então, o que Deus quer trabalhar conosco? Qual é o grande sinal de alerta que Deus quer dar a cada um de nós hoje aqui? Uma frase que eu vou dizer: a porta ainda está aberta. Diga para aquela pessoa que está ao seu lado: a porta ainda está aberta. Mas diga olhando nos olhos: a porta ainda está aberta. Mas um momento ela vai se fechar. Diga de novo: mas um momento ela vai se fechar. Pergunta para essa pessoa: você quer estar do lado de dentro ou lá de fora? Dentro ou lá de fora? Esse é o sinal de alerta hoje. É o grande sinal de alerta. Quando a gente olha a primeira leitura, a leitura de Isaías, pensem numa felicidade de Deus. Pensem numa alegria de Deus. Essa leitura é a alegria de Deus. E qual é essa grande alegria de Deus? Que Deus oferece a salvação para todos. Deus não quer que ninguém fique de fora. Então a leitura de Isaías vai falar dessa realidade, essa realidade onde Deus, que é nosso Pai, está dando chance, está escancarando a porta e vai dizer assim: eu quero que todos venham para cá, eu quero que todos entrem no céu. É a alegria de Deus. A salvação é para todos. A salvação é para todos. A pergunta dessa primeira leitura: todos vão aproveitar essa salvação, sim ou não? Todos vão aproveitar? Não. Por isso, minha gente, por isso sim que a segunda leitura da carta aos Hebreus, que coisa maravilhosa, né? Quem é pai e mãe, levante a mão aqui. Ótimo, beleza. Quem é, todos nós somos filhos, né? Quem é filho aqui, levante a mão, filho. Assim, né? Quando o pai e a mãe chama a tua atenção, dá aquela bronca, puxa a orelha, né? Impede algumas coisas, é bom, sim ou não? É bom? Claro que não. Quem é que gosta de ser chamado a atenção? Nós já fomos filhos, somos filhos ainda, né? Quem, gosta de ser chamado a atenção? Não gosta. A gente, ganhar uma bronca não é fácil, não é gostoso de ouvir, né? Não é gostoso, mas é necessário, sim ou não? É necessário, porque os pais têm experiência, e quando o pai corrige, a mãe corrige, é porque ama. Se o pai e a mãe disser sim, sempre para o filho, meu Deus do céu. O Padre Zazinho já dizia assim, aqui no placar da família, não pode ser 10-0 para o pai, porque é prevalecimento, 9-1, 8-2, 7-3, já começa assim, o 5-5 não dá, porque não sabe quem é quem, no placar da família, 5-5 não dá, né? 6-4 para os filhos, pior ainda, porque aí tomam conta, placar ideal, o placar é 6-4 para os pais, 6-4 para os pais, 7-3, 6-4 é o placar, né? Então, a correção faz parte da dinâmica da vida. Por isso que a segunda leitura da carta aos Hebreus fala, por que Deus corrige? Por que Deus corrige? Porque ama. Então diga para aquela pessoa que está ao seu lado, se deixe corrigir por Deus. Para de ser rebelde.
para de ser teimoso, deixa-se corrigir por Deus, e deixa de ser teimoso. Então se Deus corrige é porque Deus ama, assim como faz um pai e a mãe, corrige porque ama. E a leitura a gente viu assim, por que Deus corrige? Porque quer nos ver no céu. Aí a gente pode linkar a segunda leitura dos Hebreus com a primeira. Deus quer que todos se salvem, a salvação é para todos, Deus quer ver todo mundo no céu. E se Deus corrige e chama a atenção, opa, eu estou te chamando a atenção porque está errado. Porque se você continuar nesse caminho, com essa conduta, com essa prática, com esse comportamento, com essa atitude, você não vai para o céu. Então Deus corrige, Deus chama a nossa atenção, porque nos ama. E aí, entendendo isso, a gente mergulha no Evangelho. Que coisa! Jesus está aqui, né? Jesus está indo para Jerusalém. Jerusalém a gente sabe o que significa para Jesus. É lá onde ele vai entregar sua vida, é lá onde ele vai ser preso, torturado, humilhado, enfim, vai morrer, mas é lá onde ele vai ressuscitar também. Então ele está indo para Jerusalém, e nesse caminho, prestem muita atenção, alguém pergunta para Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Devia ser a notícia da época, né, gente? Devia ser o boato, né? O comentário do momento, a salvação, comentário. E Jesus pergunta, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus responde ou não? Jesus responde? Jesus não responde. Jesus não, não, é verdade. Jesus não quer nem saber. Olha a primeira leitura. A intenção de Deus é que todos se salvem. Então Jesus não responde. Ele não responde a pergunta diretamente, porque, Senhor, é verdade que todos se salvem? Ele ia responder, não, é verdade, porque isso aqui. Não. É verdade que tem um boato de 144 mil lá no Apocalipse. Não. Ele não responde, não interessa isso para ele. Não interessa isso para Jesus, estatística. Não interessa. Jesus não vai responder se quantos que se salvam. Jesus quer que todos se salvem. Todos se salvem. Mas agora que entra a nossa questão. Para se salvar, lembra da primeira leitura? Deus quer que todos se salvem. Segunda leitura, Deus corrige. Para quê? A correção de Deus, por causa do amor de Deus, que a gente não pode, Deus não é um Deus ruim, é um Deus que ama, e se corrige é porque ama, porque sabe dos perigos. Então a correção de Deus é aquilo que Jesus vai dizer. Ele não responde quantos vão se salvar, isso não interessa, é uma pergunta boa, mas não interessa para Jesus. A pergunta que eu tenho que fazer é assim, será que eu vou me salvar? Será que eu vou me salvar? Será que o que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo, como eu estou sendo, como filho de Deus, como cidadão, como cristão, será que hoje eu me salvaria? Eu mereceria a salvação por aquilo que eu faço, por aquilo que eu sou, a minha conduta? Essa é a pergunta. Por isso que Jesus disse, não responde quantos, mas fala um verbo. A salvação, para a salvação, que é dom de Deus, mas exige do ser humano um esforço. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai. Para entrar pela porta estreita é um esforço. Entrar pela porta do céu, a porta estreita, e Jesus é essa porta. Há necessidade de um esforço, de uma renúncia, de sacrifício, de fazer o que é certo. Porque espaçoso é o caminho que leva se a gente não fizer nada. Eu vou cruzar o meu braço, eu vou seguir a minha vida, não vou falar nada, não vou fazer nada, não vou pensar ruim, não vou fazer nada de ruim. Se eu pensar assim, eu vou para o céu? Claro que não. Se eu pensar assim, mesmo pensando assim, eu vou para a porta larga, espaçosa, caminho, perdição, abismo, inferno. Porque eu não tenho esforço nenhum. Então, seguir aqui do jeito que a gente está, cruzando os braços e seguindo a nossa vida, a gente vai cair no abismo. E ponto final. Diga para aquela pessoa, se você continuar assim,
Não me peça para estender a mão, porque você vai cair, né? Não me peça para estender a mão, que eu só quero te ver assim caindo ali, ó, né? Daí você acha que, daí eu respondo para essa pessoa: você acha que você também não vai? Você vai também, né? Porque se a gente não se esforçar, minha gente, se a gente não se esforçar, a salvação é dom. Entrar do outro lado é receber o céu, o prêmio, esta vitória, esse banquete que a leitura falou, que o próprio Cristo vai passar servindo. Para passar para o outro lado, para atravessar do outro lado, a porta, a catraca é de um só, um por vez, e é estreitinha. Por que é estreita? Por que é estreita? Por que a porta é estreita? A culpa é nossa. A culpa é nossa. Por quê? Porque a gente está se carregando de tanto egoísmo, de tanta maldade, tanta mentira, tanta coisa ruim. Porque para poder entrar no céu, e não vamos entrar com essas sujeiras todas, com essa porcaria toda, a gente vai ter que espremer, fazer aquela dieta espiritual para poder passar pela porta. Por isso que exige esforço. É muito sério. É muito sério. Como é que eu comecei o sermão dizendo que... Como é que eu comecei? Pergunte para aquela pessoa, diga para aquela pessoa que a porta ainda está aberta, minha gente. O próprio Jesus disse: haverá um momento em que ela vai fechar. Haverá um momento em que ela vai se fechar. E aí, minha gente, aí é o desespero total, ranger de dente. Mas Senhor, comemos e bebemos. Olha o que está dizendo a leitura aqui, preste muita atenção. Comemos e bebemos contigo. O que Jesus disse aqui? O que está falando disso aqui? Comer e beber. O que está falando? Do que está falando? Da Eucaristia. Da Eucaristia. Mas Senhor, comemos e bebemos contigo. Preste atenção. Quem come minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim, eu permaneço nele, possui a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. É a promessa da Eucaristia. Porém, se fizer isso, fazer isso, algo mecânico, automático, sem devoção, sem amor, sem preparo, mesmo comendo e bebendo contigo, não vos conheço. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a porta ainda está aberta. Olhe para a tua vida, olhe para a tua conduta, olhe para a palavra de Deus hoje. Se Deus pede isso, se Deus está te corrigindo, deixe-se corrigir por Deus. Se Deus está te pedindo, esforça, renuncia, faça a tua parte, não viva de qualquer jeito, não jogue fora a tua alma, não jogue fora a tua vida, não jogue fora a tua salvação. Se deixe corrigir por Deus para poder entrar pela porta estreita. Porque se você, isso é verdade, é para todos nós, se permanecermos do jeito que nós estamos, a gente vai para o outro lado. Porque para entrar pela porta estreita, é muito sutil, é muito sacrifício, renúncia, princípios, valores, fidelidade, integridade, pureza e por aí vai. A gente olha os mandamentos, está ali. Difíceis? Não. Para quem tem fé, para quem se esforça, para quem tem Deus, não. Quando a gente olha para os 10 mandamentos, quando a gente olha para aquilo que a igreja ensina, os mandamentos da igreja, não é difícil colocar em prática, mas tem que querer, tem que desejar, tem que se esforçar. Então não esqueça, a porta ainda está aberta. Até quando? Sei. Faço a minha parte, faça a sua parte, né? Porque daí não vai adiantar: Senhor, comemos e bebemos contigo, a gente não faltava. Opa, não vos conheço. Talvez lá atrás você tinha uma boa intenção, mas você se perdeu. Comungava o meu corpo e sangue, mas não mudava a conduta. Comungava o meu corpo e sangue, vinha até a igreja, sentava no banco, escutava o padre, mas não mudava. Isso não chegava para você, não mudava num comportamento, numa vida nova. E é isso que Jesus quer ver. A porta está aberta, Ele quer, faz questão que a gente entre pela porta estreita, mas depende também de cada um de nós. Amém.